Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números inteiros. Até agora, nós conhecemos os números naturais. Quem são os números naturais? São aqueles números positivos. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. É um conjunto infinito. Agora, nós vamos conhecer os números inteiros, formado pelos números negativos. Nós temos -1, -2, -3, -4, também infinito. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E nós podemos pensar da seguinte forma: o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Por quê? Nós temos os positivos e agora nós acrescentamos os negativos. Uma grande dúvida que acontece é como fazer as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão envolvendo números inteiros. Vamos ver a seguinte situação. Eu tenho um saldo na minha conta corrente de R$ 500. Houve um depósito no valor de R$ 100. De que forma nós podemos pensar nesta situação? Eu já tinha um saldo de R$ 500 positivo, porém houve um acréscimo na minha conta no valor de R$ 100, ou seja, mais R$ 100. Lembrando que o saldo da minha conta, ele é positivo. Eu quero saber qual é o meu saldo final. Neste caso, nós vamos fazer a soma. 500 mais 100, eu vou ter um saldo de R$ 600. Na situação B, a partir do meu saldo de R$ 600, o que houve? O que aconteceu? Houve o pagamento de uma conta no valor de R$ 800. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um saldo de R$ 600, que foi o que nós vimos no item A. Só que desse saldo eu vou ter que pagar uma conta de R$ 800, ou seja, vai sair R$ 800 da minha conta. O que vai acontecer? Eu vou usar os R$ 600 que eu já tinha e eu ainda vou ficar devendo para o banco R$ 200, ou seja, eu vou ficar com saldo devedor de R$ 200, porque eu não tenho saldo suficiente para pagar esta conta. No dia seguinte, houve o pagamento do cartão de crédito no valor de R$ 300. O que acontece? Eu já estava com saldo devedor de R$ 200, só que houve um outro débito na minha conta, uma outra saída de R$ 300. Eu não tenho este saldo, ou seja, além dos R$ 200 que eu estou devendo, eu vou ficar devendo mais R$ 300, totalizando um saldo devedor de R$ 500. No dia seguinte, houve um depósito no valor de R$ 1.500. Então, vamos entender a situação. Eu estava devendo R$ 500, por isso o saldinho negativo. Então, menos 500. Porém, houve um depósito de R$ 1.500. Houve um acréscimo de R$ 1.500 na minha conta. Qual é a lógica? Eu consegui quitar os R$ 500 que eu estava devendo. E quanto ficou sobrando na minha conta? Um saldo credor positivo de R$ 1.000. Ó, gente, dessas 4 situações, nós podemos enxergar, algumas lógicas que nós utilizamos. Se eu tinha um saldo positivo e houve o acréscimo de outro valor positivo, o meu resultado continua sendo positivo, correto? Se eu tinha um saldo positivo, porém
houve o débito de um valor maior do que eu tinha, eu vou ficar com saldo negativo. Se eu tinha um saldo negativo e houve outro débito de outro valor negativo, o que vai acontecer? O meu saldo negativo ele vai aumentar. Ou, se eu já tinha um saldo negativo e houve o acréscimo de um valor positivo maior que o meu saldo negativo, o que aconteceu? Eu vou ficar com saldo positivo. Daqui, gente, nós podemos tirar algumas conclusões, né? Nós podemos pensar o seguinte: quando nós temos sinais iguais, o que quer dizer isso? Os dois positivos ou os dois saldos negativos. Qual é o resultado que nós vamos ter? Nós vamos conservar o sinal e nós vamos somar aqueles valores, ou seja, a soma de dois valores positivos vai me dar como resultado um saldo positivo, ou a soma de dois valores negativos vai me dar como resultado um saldo negativo. Agora, quando nós temos sinais diferentes, qual é a regra que nós vamos utilizar? Subtrair os valores e utilizar o sinal do maior valor. Lembrando o seguinte, se você tem um saldo positivo e um saldo negativo, se o seu saldo negativo ele é maior, você vai continuar com saldo negativo. Ou, se você tem um saldo positivo maior, ele vai cobrir o seu saldo negativo. Isso você vai ficar com saldo final positivo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu tenho esta soma, mais 5 mais 2, como vai ficar o meu resultado? Nós temos dois valores positivos. Pela regrinha, o que nós temos? Sinais iguais. Você vai somar, ou seja, 5 mais 2, 7. E o seu resultado vai continuar positivo. Agora, se você tem dois valores negativos, a regra basicamente é a mesma. Você vai somar e o seu saldo vai continuar negativo, ou seja, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Neste caso aqui, nós temos um valor positivo e um valor negativo. Pela regra, o que nós temos que fazer? Subtrai um valor do outro. 5 menos 2, 3. E você vai conservar o sinal do maior valor. Como o maior é positivo, você vai continuar com saldo positivo. Neste caso, menos 5 mais 2. A regra é a mesma. Sinais diferentes, subtrai e utiliza o sinal do maior valor. Ou seja, o seu saldo negativo é maior, você vai continuar com saldo negativo. Neste caso, a mesma coisa. Sinais diferentes, subtrai e utiliza o sinal do número maior. Aqui, gente, a mesma coisa, menos 8 mais 11. Os sinais são diferentes, um positivo e um negativo. Subtrai 3 e utiliza o sinal do maior. Como 11 é positivo, a sua resposta continua positiva. Menos 6, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Entrando naquela lógica, eu já tinha um valor negativo, teve um acréscimo de outro valor negativo, o meu saldo negativo aumentou. Neste caso, a mesma situação, soma e conserva o sinal. Neste caso, menos 6 mais 2, subtrai e utiliza o sinal do maior. Aqui, gente, o que vai acontecer? Ó, menos 3 mais 3. Subtrai 3 menos 3, 0. Lembrando que o 0 é um valor neutro. Agora aqui, gente, se vocês têm uma série de valores positivos, negativos,
Qual é a lógica mais interessante, né, que facilita um pouquinho o cálculo? Você vai somar todo mundo que é positivo e todo mundo que é negativo. E no final, você vai subtrair um do outro. Nós temos aqui como negativo menos 5 e menos 3. Como eles são negativos, você vai somar e você vai conservar o sinal. Então, vai ficar menos 8. Quem é positivo? Mais 2, mais 1. Somando, mais 3. Agora, nós vamos fazer a regrinha. Sinais diferentes, subtrai e utiliza o sinal do número maior. Ou seja, menos 8 mais 3. Quanto que nós temos? Menos 5. Neste caso aqui, gente, nós temos uma situação interessante. Nós vimos no exemplo anterior que menos 3 mais 3 dá igual a 0. Ou seja, se você tiver valores, né, iguais com sinais opostos, nós sabemos que o resultado vai dar 0. Eu tenho aqui menos 7 mais 7. Menos 7 mais 7 eu sei que vai dar 0. Então, eu posso dizer o seguinte, 1 cancela com o outro, porque se você fizer a sominha vai dar 0. O que sobrou aqui para você calcular? Menos 3 mais 1, ou seja, menos 2. Esse tipo de situação pode facilitar bastante a resolução de alguns exercícios. Agora, nós temos como estudo a multiplicação e divisão com números inteiros. Ó, gente, a regrinha aqui, ela é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos pensar o seguinte, sinais iguais, o resultado será sempre positivo, sinais diferentes, o resultado será sempre negativo. Então, neste caso, nós podemos pensar o seguinte, sinais iguais, se os dois são positivos ou os dois são negativos, né? Você vai ter como resultado um valor positivo. Na prática, de que maneira nós pensamos? Mais com mais dá mais. Então, eu tenho 5 vezes 2, 10. Ou menos com menos, mais 5 vezes 2, 10. Lembrando, né? Os sinais são iguais, então o resultado será positivo. Agora, sinais diferentes, qual é a regra que nós utilizamos? Mais com menos, menos 10. Ou menos com mais, menos 10. Lembrando, sinais diferentes, eu vou ter um resultado negativo. Mais alguns exemplos. Menos com mais, menos, 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais, 6 vezes 3, 18. Mais com menos, menos, 6 vezes 2, 12. Ó, gente, neste caso aqui, quando nós temos uma multiplicação de vários termos, nós vamos trabalhando a regrinha de sinal de 2 em 2. Então, nós pensamos da seguinte maneira, menos com mais dá menos, menos com menos, mais com mais dá mais. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais com mais dá mais. E aí, você faz a multiplicação. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 1, 30. Então, lembre-se do seguinte, gente. Quando você soma ou subtrai, qual é a regra que você utiliza? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e utiliza o sinal do maior. Já na multiplicação e divisão, essa regra ela é um pouquinho diferente. Eu coloquei o resuminho aqui. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Tudo bem? Agora aqui, gente, nós temos mais alguns exemplos usando
parênteses, né? Nós temos aqui uma subtração. Só que tomem cuidado porque eu tenho um negativo na frente do parênteses e um outro negativo dentro do parênteses. Ó, gente, essa situação nós vamos pensar da seguinte maneira. É como se eu tivesse o número 1 invisível multiplicando os termos que estão dentro do parênteses. Então, neste caso, nós vamos utilizar aqui a regrinha da multiplicação para poder eliminar esse parênteses. Então, vamos tirar os parênteses para fazer o cálculo. No início aqui, como não tem sinal nenhum na frente do parênteses, nós podemos simplesmente eliminar e escrever mais 3 fora do parênteses. Neste caso aqui, nós temos que fazer a regrinha de sinal da multiplicação. Então, você tem menos com menos, mais 8. E dessa forma, você vai finalizar o seu cálculo. Lembre-se, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Você vai ter como resultado mais 11 ou simplesmente 11, gente, porque o sinal positivo você pode escrever na frente do número ou não, não existe uma obrigação. Agora aqui, mais 3 menos mais 5. Ó, gente, a regra é a mesma. É como se eu tivesse o menos 1 aqui na frente do parênteses, fazendo essa multiplicação. Então, vamos eliminar os parênteses, fazendo a regrinha. Menos com mais, menos 5. E agora você faz o cálculo normal. Sinais diferentes, subtrai e utiliza o sinal do número maior. Neste caso aqui, gente, a mesma coisa. Você já até pode fazer o cálculo direto, lembrando que aqui você utiliza a regrinha da multiplicação. Então, você tem menos com menos, mais 6. Agora, aqui é só fazer o cálculo. 6 mais 2, mais 8 ou simplesmente 8. Neste caso aqui, gente, a mesma coisa. Você faz a regrinha da multiplicação. Mais com mais, mais 3. 4 mais 3, 7. Ou simplesmente mais 7. Neste caso, menos 2, mais com menos, menos 4. Menos 2 menos 4, lembrem-se, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, nós vamos ter como resultado menos 6. Existe uma regra prática que diz o seguinte: se você tem um sinal negativo antes dos parênteses, indica que devemos trocar o sinal que está dentro do parênteses. Foi o que aconteceu aqui, né, gente? No item A e no item B, nós tínhamos o negativo na frente do parênteses. O que aconteceu com o número que estava dentro do parênteses? Fizemos a inversão do sinal, né? Devido a essa regrinha da multiplicação. No item C, aconteceu a mesma situação. Já no item D e no item E, não houve a troca do sinal dentro do parênteses. Por quê? Nós tínhamos um sinal positivo antes dos parênteses. Então, isso indica que nós devemos manter o sinal que está dentro dos parênteses, tá bom? Bom, gente, finalizamos aqui. Não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal e até a próxima!